Quinta, 10 de novembro. Verso para memorizar. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. As primícias dos que dormem. Ouça primeiro aos Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declara ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e à sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Pergunta 5. Conforme essas passagens, em que sentido Paulo se referiu ao Cristo ressurreto como as primícias dos que dormem? A oferta das primícias era uma antiga prática agrícola israelita com profundo significado religioso. Era um reconhecimento sagrado de Deus como provedor benevolente que havia confiado a seus mordomos a terra, em que as colheitas cresciam e os frutos maduros para serem colhidos. Os primeiros frutos indicavam não apenas que a colheita estava começando, mas também revelava a qualidade de seus produtos. De acordo com Wayne Grudem, abre aspas, ao chamar Cristo de as primícias, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Assim como as primícias, ou a primeira prova da safra madura, mostram como será o restante da colheita para aquela safra, também Cristo, como as primícias, mostra como será nosso corpo ressurreto quando na colheita divina final, ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer à sua presença. Fecha aspas. Vale lembrar que Jesus saiu da sepultura com um corpo humano glorificado, mas ainda carregava as marcas de sua crucifixão. Isso significa que os filhos de Deus ressuscitados também carregarão as marcas físicas de seus próprios sofrimentos? No caso do apóstolo Paulo, ele ainda levará em seu corpo glorificado o espinho na carne e as marcas de Jesus? Em História da Redenção lemos o seguinte: até sua morte, Paulo, abre aspas, levaria sempre as marcas da glória de Cristo no corpo em seus olhos que tinham sido cegados pela luz celestial. Fecha aspas. Mas isso não significa que ele ou qualquer outro dos remidos glorificados será ressuscitado com as marcas de seus sofrimentos. Em primeiros escritos lemos, no caso de Cristo, abre aspas, ele sempre levará os sinais dessa crueldade. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem,
e o valioso preço pelo qual foi comprada. Fecha aspas. Suas marcas garantem que todas as nossas marcas desaparecerão para sempre. Cristo terá as marcas da cruz. Isso revela o amor de Deus e o custo da salvação.